Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Todos acharam? Amém. Então vamos estar lendo com reverência a palavra do Senhor. 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: Foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, pela tua presença no nosso meio, Pai, que nós já pudemos sentir no meio dos louvores, meu Deus. Nós somos tão gratos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós somos tão gratos pelo teu Espírito Santo, meu Deus, que está em nós, sobre nós, se move no nosso meio, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, para tornar a tua palavra rema no nosso coração, Pai. Meu Deus, a tua palavra é a única que é Espírito e é vida, Pai. Ela tem poder de nos curar, de nos libertar, de nos restaurar, de falar o mais íntimo do nosso coração, meu Deus. Vem fazendo isto nesta noite, Pai. Vem quebrando amarras, vem quebrando algemas, vem despedaçando com cadeias, meu Pai. Meu Deus, se pessoas estão passando por opressões, se pessoas estão passando por aflições, se Satanás tem afligido a sua alma, em nome de Cristo Jesus, que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja destronizado, seja desarraigado, meu Deus, todo jugo seja tirado nesta noite, Pai. Vidas possam sair daqui livre, Pai, livre no seu emocional, meu Deus, com seu espírito cheio do Espírito Santo de Deus, livres no seu físico de todo peso, de toda enfermidade, meu Deus. Destroniza, Espírito Santo de Deus, enfermidades nesta noite, de toda forma, de toda sorte, em nome de Cristo Jesus, de forma que o seu povo seja um povo ousado, um povo ativo, um povo cheio de saúde emocional e física, em nome de Cristo Jesus, usado nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Esse texto que a gente lê, 1 Crônicas 4, 9 e 10, parece que ele começou contrário. Uma hora a gente vai entender porque Deus colocou ele dessa forma, porque a gente sabe que tudo que Deus coloca, até uma vírgula, um ponto na Bíblia, tem um motivo. E esse texto parece que ele começa de ponta cabeça, porque ele começa assim: foi Jabez mais ilustre que seus irmãos, e daí ele conta a história, que ele foi chamado de Jabez, que ele foi fruto de um momento de dores, e que ele orou a Deus, e Deus mudou a sorte dele. Então deveria ser a desventura, a oração, e depois dizer que ele foi mais ilustre que os irmãos dele. Deus colocou ao contrário, e algum motivo o Senhor tem. E esse texto mostra que se alguém havia nascido para dar errado, era Jabez. Ele nasceu aqui, o destino que foi lhe dado é para que ele fosse nessa terra como caranguejo, para que ele andasse só para trás, para ver seus sonhos,
sonhos, seus planos, seus projetos, todos frustrados. Ele era um candidato à galeria do fracasso. E o drama dele, o insucesso na vida dele começou desde o ventre. O nome dele, Jabez, significa dores, angústias, tristeza, aflição, infelicidade. E nós sabemos que na Bíblia, principalmente o judeu, o nome era a identidade dele, era uma profecia do destino que ele haveria de ter. E segundo o que o nome dele profetizava, ele nasceu para perder. E tudo isso aconteceu na vida dele, porque ele foi fruto de um nascimento de dores na vida da mãe dele. Quantos pais não vêm trazendo os seus filhos pelas mãos, dizendo: pastor, eu não sei o que acontece na vida dessa criança. Pastor, eu não sei por que essa criança tem esse comportamento. Eu gostaria muito que o Senhor orasse pela vida dessa criança. Alguns pais dizem: essa criança, ela é triste, ela é apática, ela é irritada, ela é oprimida, ela é deprimida, ela tem problema com socialização, ela é tímida, ela só gosta de ficar trancada, ela só gosta de brincar sozinha, ela não gosta de se envolver com as outras crianças. Já outros pais falam: essa criança é ansiosa, essa criança é irrequieta, ela tumultua o ambiente, ela é hiperativa, ela não obedece ninguém. Outros pais vêm dizendo: eu não sei qual que é o problema com a minha criança mente, ela distorce tudo, minha criança tem ira, minha criança tem ódio, morde, machuca todos os coleguinhas, é violenta dentro de casa com o pai, com a mãe, com os professores na escola, é violenta com a diretoria da escola, com a direção da escola, tem prazer de estragar tudo que vem na mão dela, ela quebra, despedaça todos os brinquedos. Outros pais falam: eu não sei o que acontece com a inclinação sexual da minha criança, mas parece que tem alguma coisa estranha na inclinação sexual dela. Aí a primeira pergunta que nós como pastores fazemos é: como é que foi a gravidez desta criança? A gravidez desta criança foi boa. E na maioria das vezes, o que é que nós ouvimos? Na maioria das vezes as pessoas falam: ah, sabe o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu ainda era solteira, eu ainda era muito nova, eu tinha muitas inseguranças, eu me senti extraordinariamente desamparada, insegura no momento que eu soube dessa gravidez e durante toda a gestação, porque eu não sabia como as coisas iam se decorrer, eu não sabia como eu ia falar para os meus pais, eu não sabia o que eu ia fazer dessa gestação, ou como as coisas iam se dar. Outras falam: o meu marido não queria essa gravidez. Como um dia eu atendi uma senhora, ela falou: Lorena, meu marido, ele bebia extraordinariamente. E ela falou: e o meu filho, ele tem todos esses problemas que você conhece, porque todos os dias meu marido estava bêbado, olhava para mim e falava: essa criança que você está esperando não é minha. E ela falava: e não tinha, Lorena, motivo nenhum para ele falar uma coisa dessa para mim. Outras pessoas dizem: eu apanhava durante a gravidez. Tinha uma moça que me ligava diversas vezes e falava para mim: Lorena, eu estou trancada no banheiro, estou apanhando essa gravidez inteira, os vizinhos têm que me socorrer, eu levei tanta burdoada que eu estou inteira roxa. Então pessoas apanham durante a sua gravidez. Outros tiveram depressão na gravidez, outros tiveram
depressão pós-parto, crianças que não foram desejadas, pessoas que falam, essa criança veio no momento financeiro terrível, eu estava passando por uma crise, eu não sabia como eu podia ter mais uma criança, eu não sabia como eu ia sustentar essa criança, e veio num momento muito difícil que eu não esperava, o momento era péssimo. Outras pessoas dizem, eu não queria o sexo dessa criança, como uma mãe que estava tendo problema com a inclinação sexual do seu filho, falou assim, eu queria uma menina, eu não queria mais um menino, e a gravidez inteira eu falava, vai ser menina, e quando o diagnóstico veio que era um homem, eu já tinha feito o quarto cor-de-rosa, as roupas cor-de-rosas, e eu não mudei, e eu criei essa criança naquele ambiente de menina, porque tem muitas pessoas que são muito obstinadas naquilo que elas desejam, e muitas vezes não respeitam o desejo de Deus para a sua vida, e nós ouvimos essas coisas, pessoas falam, eu tentei suicídio, como eu atendi uma mãe no exterior, que ela falava para mim, Lorena, 4 vezes já cortei meus pulsos durante a gravidez, sabe, pessoas que tiveram momentos muito difíceis, como a mãe de Jabez, pessoas com problemas emocionais, como uma mãe que eu atendia, que tinha esquizofrenia, e batia a sua barriga durante a gravidez, rolava no chão, nós éramos chamados, tínhamos que estar orando pela vida dela, pai que abandonou o lar, mãe que abandonou a criança quando ela era pequena, mãe que diz, eu mexia com obra das trevas, eu era de macumbaria, de umbanda, quimbanda, candomblé, e eu consagrei essa criança aos guias no terreiro. Tudo isso, infelizmente, como Renato citou aqui, na hora que ele começou a ministração, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância, mas é isso que Satanás tenta fazer com o propósito de Deus nas vidas, quando ele vê uma criança sendo gerada, sabe, ele tenta atacar de tudo quanto é forma. E foi isso que aconteceu na vida de Jabez. E o que ocorre com essas crianças que passam por todos esses dilemas? Ocorre que elas vêm com espírito de rejeição muito forte na vida delas. E muitas vezes manifesta comportamentos, sabe, que às vezes a gente olha e fala, nossa, precisa de uma intervenção de Deus, precisa de uma libertação, porque tem angústia, porque tem tristeza, porque tem traumas na sua vida, porque tem ressentimentos, porque tem perturbações, porque tem transtornos mentais, como muitas vezes a gente atende, são indiferentes ao amor do pai, indiferentes ao amor da mãe. Muitas vezes os pais reclamam, essa criança, parece que meu amor não prova, sabe, eu amo, eu dou tudo, eu me desdobro, mas parece que cada vez eu sou cobrada numa atitude que eu tenho que amar mais. Você não me ama, porque se você me amasse, você faria isso, você faria aquilo, você faria aquele outro, e você se desdobre, daqui a pouco você não me ama, porque se você me amasse, é um amor que não prova, porque o espírito de rejeição, muitas vezes, não deixa a pessoa sentir o amor de Deus, e não deixa a pessoa sentir o amor dos pais pela vida dela, e daí parece que você ama, e aquele amor nunca prova na vida da pessoa. Pessoas que parecem blindadas, você fala, eu falo com essa criança, eu falo com esse adolescente, ele é blindado, parece que as palavras que eu falo não entram na vida dele, não penetram. Eles têm revolta, muitas vezes têm rebeliões contra os pais, rebeliões contra a autoridade, por causa da rejeição que está dentro da vida deles. E a mãe de Jabez, ela havia sofrido em demasia, tanto na gestação quanto no parto. Jabez, ele não se posicionou para nascer. Então, o que precisava acontecer? Sabe, na nação hebreia tinha uma
lei que se a criança, sabe, se estava em perigo, ou a vida da mãe ou a vida da criança, então se procurava, sabe, que morresse então a criança e permanecesse a mãe. Eu acho que deve ser o mesmo, que também é a lei que ainda hoje vigora. E então o que acontecia? A parteira via que a criança não tinha posicionado, que a criança estava virada, que a criança não ia nascer, e o que começava? Começava a parteira a empurrar aquela criança com toda a força, uma criança que não estava posicionada para nascer. E o que acontecia? Judiava extraordinariamente da mãe, e aquela mãe, ela sentiu tantas dores, e foi algo tão sofrido, que a hora que ela olhou aquela criança, ela olhou com olhos de maldição, e ela pronunciou um nome para aquela criança que ia ser um estigma, e provavelmente aquela criança, de tanto ser empurrada para nascer, provavelmente ela nasceu com sequelas, porque quando se empurrava uma criança que não estava posicionada para nascer dessa forma, normalmente se quebrava a cravícula, normalmente se quebrava ossos da criança, ou se quebrava ossos da perna para poder a criança nascer. E provavelmente Jabez, ele nasceu com problemas, ele nasceu com marcas na vida dele por causa daquele nascimento. E aquela mãe olhou ele com olhos de maldição, e aquela mãe falou: ele vai ser Jabez, ele vai ser dores, e ele vai causar aflições, porque foi isso que ele causou na minha vida. Ele vai ser afligido e ele vai ser afligidor. E foi essa a profecia que ela deu. Ele cresceu por uma mãe que o rejeitava, porque quando a mãe olhava para ele, a mãe lembrava das dores que ela tinha sentido. Esses dias eu estava assistindo um jornal e eu estava vendo o que Satanás faz com a vida das pessoas. 2 adolescentes, bem novinhos, eles se envolveram na rua, 2 irmãos adolescentes, o irmão e a irmã, mas assim, novinhos, 12 anos, 11 anos, 12 anos, e aí um traficante envolveu a vida deles, e um traficante marcou um encontro com eles, porque viu que uma das crianças tinha um celular, e marcou um encontro, com uma promessa, com algo assim para a vida deles, e aquelas crianças foram ao encontro, e quando eles chegaram no encontro, que o traficante queria o celular, diz que eles viram quando o traficante tirou um canivete. E diz que quando eles viram, diz que o irmão tentou correr e o traficante começou a esfaquear. E a irmã pulou no pescoço do traficante, o traficante desfacelou ela. E aí o irmão morreu e a irmã ficou. E eu estava vendo na televisão que o médico se propôs a fazer a face dela, e a mãe diz que nunca mais falou com ela. Já fazia anos que isso tinha acontecido, ela já era uma jovem, e a mãe falou: eu não falo com ela, porque quando eu olho para ela, eu me lembro que o meu filho faleceu naquela situação, então não falo com ela, não olho para ela e eu rejeito ela. E ela já estava com uns 19 anos, e desde o acontecido até o cirurgião fazer a cirurgia nela, a mãe nunca mais havia se referido a ela. São coisas que Satanás faz, e Satanás faz coisas nos sentimentos das pessoas, faz coisas no emocional das pessoas que não tem explicação, sabe? A gente sabe que quando a gente passa por essas coisas, não é por maldade das pessoas, é porque Satanás prende o emocional de uma forma, sabe, que pessoas, se não for a intervenção de Deus, as pessoas não conseguem se livrar daquelas situações. E é difícil ser amaldiçoado por um pai, é difícil ser amaldiçoado por uma mãe, e era o que acontecia na vida de Jabez, sabe? E muitas vezes pessoas podem ter
selado o destino da gente. Pessoas podem ter projetado a vida da gente a algum fracasso. Eu não sou uma pessoa que pode falar menos dessa história, porque dessas histórias que eu estou contando para você, eu sou fruto. Sou fruto de uma mãe que o pai bebia e que ela apanhou durante a gravidez e que ela teve que fugir dele depois que teve os 2 filhos. Então são histórias que a gente conhece e que talvez você também possa conhecer na sua vida, sabe? Então são relatos e que aconteceu na vida de Jabez. Pessoas que muitas vezes estigmatizam a vida da gente, e se a gente for deixar se levar por aquilo, sabe, que foi projetado para a vida da gente, mas graças a Deus, nós temos um Deus muito maior. Eu, quando me converti, eu tinha uma depressão profunda, que eu não tinha ideia de onde vinha aquela depressão. E eu nunca me esqueço, num culto, que Deus falou: eu vou falar, o meu Espírito vai vir sobre cada um que está sentado, e meu Espírito vai fazer uma obra na sua vida. Eu jamais imaginei que aquilo pudesse acontecer à vida de uma pessoa, mas naquele dia, sentada no banco, eu não estava mais naquele lugar, e eu voltei desde o ventre da minha mãe, e eu pude ver tudo que a minha mãe sentiu, sabe, de tudo que ela passou durante a gravidez dela minha, durante a gravidez dela do meu irmão, uma mulher que não teve ninguém para acompanhar no hospital, uma mulher que não teve ninguém para levar, ninguém para trazer, uma mulher que falava que fechava a porta do quarto, empurrava o mobiliário para que ela não apanhasse quando chegava, depois de ter tido os filhos. Então, e Deus pôde me mostrar quanta insegurança ela sentiu, quantas dores ela sentiu, quanto desamparo ela sentiu, e depois que o Espírito Santo me mostrou isso naquele dia, nunca mais eu tive aquela depressão. Então, Deus é Deus que liberta as nossas vidas. Deus é Deus que muda as nossas situações, muda os nossos caminhos, muda as coisas que foram projetadas para as nossas vidas. Este é o Deus que nós servimos, e este é o Deus de libertação na nossa vida, o Deus de libertação na nossa casa. E o que realmente importa não foi o destino que projetaram para nós, são as promessas, são os pensamentos, são os sonhos de Deus a nosso respeito, e nós reivindicarmos tudo isso pela fé. A oração de Jabez quebrou todas as cadeias, quebrou todas as amarras, virou o cativeiro, cancelou a maldição na vida dele. Jabez, ele não foi lembrado pelo que ele fez, ele foi lembrado pela forma que ele orou. Ele não se conformou, sabe, com uma sorte imposta. Ele conhecia demais o Deus dos hebreus, e que o seu destino não se adaptava aos sonhos que o Pai Celestial tinha para a vida dele. Ele sabia que o caráter do Pai Celestial não era criar filhos e relegar esses filhos à ruína. Não, Deus nos criou para o louvor da glória dEle, para ser expressão exata da grandeza dEle. Cheio de fé, cheio de convicção, Jabez começou a clamar a um Deus que não abandona, a um Deus que não rejeita. Jabez começou a clamar a este Deus, e ele falou: que Deus me abençoe, que Ele alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. Sabe, não pare de sonhar. Jabez, ele só orou porque ele sonhou. Sabe, não importa qual seja o destino que esteja lhe imposto, não importa tudo aquilo que você já sofreu, não importa tudo aquilo que já falaram acerca de você, não pare de sonhar,
porque ele orou, porque ele sonhava. E o que aconteceu após a oração dele foi algo revolucionário, que estimula todos nós a não nos conformarmos com menos. Sabe, a oração é a legalidade que nós damos para Deus agir a nosso favor. Quando você ora, você está dando legalidade para Deus agir na tua história. O nome Jabez era um jugo pesado demais, uma trava que estava fechando os caminhos dele, oprimido pela tristeza que havia sido o seu passado, pela melancolia que estava sendo o seu presente, e pela impossibilidade do que a mãe dele havia profetizado com relação ao futuro dele, sabe? E a palavra diz que Jabez levantou as mãos para o céu e clamou: meu pai, por favor me abençoe. O termo usado aqui foi um termo com muita intensidade, que o Senhor me abençoe muito, que o Senhor me abençoe muito mesmo. Abençoar no sentido bíblico é conceder favor sobrenatural, autorizar para prosperar, e esse é o tipo de riqueza que o autor de Provérbios, em Provérbios 10, 22, diz que é o tipo de bênção que Deus tem para nós. Sabe, a palavra do Senhor diz: a bênção de Deus enriquece e não traz com ela nenhum tipo de dor e nem de aflição. Quando nós buscamos a bênção de Deus como um valor máximo para a nossa vida, como Jabez buscou, ele buscou essa bênção como um valor máximo, ele clamou ao Senhor, e clamor é grito da alma. Quando nós buscamos, como Jacó buscou, que ele lutou a noite inteirinha com Deus, e ele agarrou na perna de Deus ao amanhecer o dia, e ele falou: Senhor, eu não vou te deixar, enquanto o Senhor não me abençoar. Ele lutou em oração uma noite inteira, e é isso que nós devemos fazer. Quando nós fazemos isso, a bênção dispensada do trono de graça tem poder para mudar totalmente a nossa sorte, a ponto de nos conceder uma nova identidade, como Jacó, trapaceiro, usurpador, mentiroso, passou a ser Israel, príncipe com Deus. Abrão passou a ser Abraão, pai de multidões. Sarai passou a ser Sara, princesa, mãe de nações. Oséias passou a ser Josué, que significa salvador. Simão, inconstante, passou a ser Pedro, rocha, pedra firme, constante, e tantos outros que tiveram a sua identidade mudada porque lutaram com Deus. Uma vida marcada por milagres é o estigma da bênção. De repente, as forças do céu são desimpedidas, as comportas são abertas, é fendido o céu, há um fluxo constante de milagres sobre a nossa vida que muda a nossa sorte. Deus resplandece o seu rosto sobre nós, nós achamos graça diante de Deus e diante dos homens. Ele sai à nossa frente, ele abre portas, ele quebra ferrolhos de ferro, ele despedaça portas de bronze, ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos, ele nos chama pelo nome, ele nos dá um novo nascimento, ele nos enche com o Espírito Santo, ele cura a nossa alma de feridas profundas, e tudo que vem na nossa mão multiplica e deixa as pessoas ao nosso redor impactada, assim como o povo de Abimeleque ficou impactado com a vida de Isaac. Eles eram adversários de Isaac. Isaac cavava poços, eles entulhavam, cavava poços, eles entulhavam, mas eles viram que tudo que Isaac abria,
tudo que Isaac cavava, Deus abençoava. Chegou um ponto, eles foram para Isaac e falaram: não tem como negar, você é o abençoado do Senhor. E é isso que Deus faz quando Ele abençoa a nossa vida, quando nós clamamos, quando nós temos a nossa sorte mudada, ainda que todo vento sopre contrário, ainda que pessoa se levante, ainda que o adversário se levante, Deus põe a mão dele sobre nós, fala: aqui não, aqui você não vai mexer, porque você não conhece essa história, e eu tenho uma história com essa vida, sabe? É isso que Deus faz, sabe? Quando Ele nos abençoa. E a palavra do Senhor fala que a segunda parte da oração dele foi que o Senhor me alargue as fronteiras. Ele queria maior influência, maior autoridade, ele queria mais oportunidades para marcar positivamente a geração, ele queria portas abertas, ele queria que o território dele fosse ampliado. Ele falou: alarga as estacas da minha tenda, ele falou: estende o toldo da minha habitação, me faz transbordar para a direita e para a esquerda, alarga, Senhor, as minhas fronteiras. Eu não nasci para ser só isso, eu não nasci para ter só isso, eu tenho potencial para mais. As mais de 8.000 promessas da palavra do Senhor é para a minha vida, sabe? Aumenta o impacto da minha vida, aumenta o impacto do meu ministério, me torna embaixador nessa terra, que eu te represente à altura, que eu possa manifestar o teu caráter, que eu possa manifestar a tua justiça, que eu possa manifestar o teu amor, a tua graça, a tua santidade. Amplia as tuas fronteiras na minha vida, como o Senhor fez na vida de Abraão, faz comigo. O Senhor falou para Abraão: Abraão, sai para fora da tua tenda, sai para fora dos teus limites, olha as estrelas do céu, olha a areia da praia do mar. Assim vai ser a tua descendência, de tão numerosa que você não vai poder contar. Levanta os teus olhos, desde o lugar onde você está, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, para o oriente, para o ocidente, percorre toda essa terra, porque toda essa terra eu vou dar a você e a toda a tua geração para sempre, sabe? Amplia, Senhor, as minhas fronteiras, como o Senhor ampliou as fronteiras para Abraão. E muitas vezes você pode ficar pensando: mas Senhor, eu tenho direito a isso? O Senhor fala no Salmo 2, no versículo 7, você é meu filho, eu te gerei, pede-me e eu vou te dar as nações por herança e os confins da terra por possessão. Você é filho, você pode pedir, porque Deus tem isso para a tua vida. Senhor, que seja comigo a tua mão, a tua suficiência para alcançar os lugares altos desta terra. Cobre as minhas finitudes com a tua mão, cobre as minhas fragilidades, me dá graça, Senhor, me dá o teu poder. A mão de Deus que Ele pediu, nada menos do que a presença de Deus, do que o Espírito de Deus, do que o revestimento de Deus, do que a capa de Deus, do que o mover de Deus, do que a unção de Deus, do que a nuvem de glória de Deus sobre a nossa vida. Quando ele estava pedindo a mão de Deus sobre a vida dele, eram estas coisas que ele estava pedindo. E a mão de Deus sobre nós nos capacita, nos habilita para tarefas impossíveis, como Elias, que diz que a mão de Deus veio sobre ele, e ele correu 40 dias e 40 noites sem parar. Ele correu à frente do carro dos inimigos, porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. Ezequiel, ele falava: quando a mão de Deus vem sobre mim, eu me vejo em espírito em outras localidades. Sabe, a mão de Deus nos capacita as coisas que naturalmente seriam impossíveis. E quando a mão de Deus vem, você vê o que ninguém consegue ver, você ouve o que ninguém consegue ouvir, você faz o que ninguém consegue fazer, e você profetiza coisas que as pessoas jamais falariam dentro daquela situação. A mão de Deus te dá intrepidez, te dá ousadia, produz resultados tremendos que não pode ser explicados humanamente, somente como sendo a mão de Deus na tua vida.
as pessoas vão olhar, vai falar, olha, isso foi a mão de Deus na tua vida. Não tem outra explicação, foi a mão de Deus na tua vida. E a última coisa que ele pediu para Deus, Senhor, que o Senhor me preserve do mal. Na arena da vida, como o Flávio falou, que você mata um leão por dia e deixa o outro amarrado para matar no dia seguinte, você não pode se dar o luxo de estar em segundo lugar. Porque se o leão for o primeiro, você é engolido. Então ele falou, Senhor, que o Senhor me preserve do mal. E essa é a melhor estratégia, sabe, me mantém fora da briga. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, guerreia as minhas guerras, destroniza Satanás, fere o meu adversário. Gente, a melhor coisa que você pode fazer pelas situações que você está enfrentando é orar. Não vá querer partir para a briga, sabe? Não vá querer multiplicar palavras. Tem situação que eu olho, eu falo assim, eu podia falar tanta coisa, mas não vou falar. Não vou falar nada. Porque essa guerra, quem vai guerrear é Deus, sabe? E quando a gente faz isso, a gente vê Deus agindo extraordinariamente ao nosso favor. A gente vê Deus destronizando Satanás, a gente vê Deus ferindo todos os nossos inimigos espirituais, a gente vê Deus rechaçando com toda a obra diabólica, sabe? Quando nós falamos, Senhor, guerrei as minhas guerras, eu consagro as minhas guerras no teu altar. O Senhor sabe quais são as minhas batalhas, eu consagro no teu altar, e eu te peço, guerrei as minhas guerras, porque tudo chega no teu trono de graça, mas não chega na minha vida. Então, quando nós consagramos as nossas guerras ao Senhor, o Senhor guerreia elas por nós, sabe? E Jesus foi um modelo dessa oração. Ele falou, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Jesus não pediu confrontação contra as trevas. Ele podia ter falado, Pai, manda as tuas legiões, eu vou partir para a batalha, mas na tentação no deserto, ele se recusou a discutir. A arma dele foi, está escrito. Ele usou a autoridade da palavra de Deus e ele não bateu boca com Satanás. Tem gente que bate boca com tanta facilidade. Você é crente, está aqui nessa noite e você age dessa forma. Tudo você bate boca, você não reflete um segundo, a ira subiu que nem um termômetro, aí você não reflete, você não pensa, porque a ira cega, quando a ira subiu, imediatamente você já toma uma atitude e fala um monte de coisa, vai ser só para se arrepender depois. E daí tem outros que falam, e a ira subiu, aí eu peguei e falei um monte de coisa, discuti um monte de coisa, isso é uma bobagem, sabe? Se tinha alguém que era santo, perfeito, que podia virar para as pessoas e falar, olha, com relação a você, ao que você está tentando fazer para mim, tentando me empurrar desse monte, sabe? Eu queria falar para você isso, agora com relação a você que está tentando me apedrejar, eu podia falar isso e aquilo, agora com relação a você que está querendo me crucificar. Gente, se nós formos olhar os evangelhos, Jesus ia ter muito para falar dentro de cada situação. E aonde que é que você vê Jesus, aquele moço rico, que deu as costas para ele, e trocou ele por todas as riquezas deste mundo, e a palavra fala que Jesus o amou. Jesus podia ter virado para aquele moço e falar, você é um egoísta, você, sabe, é um ambicioso, você é um arrogante, você, sabe,
Mas Jesus não fez nada disso. A palavra diz que Jesus amou aquele moço, sabe? E muitas vezes nós impedimos Deus de trabalhar porque nós nos utilizamos do nosso direito de revidar. Eu não gostei disso, então lá vai paulada, e vai paulada. E aí odeia, e lança olhar de ódio, e lança olhar de revolta, e lança olhar de destruição, e que Deus destrua. Aí fala 70% para a pessoa, 100% em casa contra a pessoa, né? Aí vira para os parentes, porque é isso, porque é aquilo, é porque aquele outro, e porque aquele outro, e porque vai se lascar. Gente do céu, sabe? Jesus, ele podia ter falado um monte de coisa para Satanás no deserto, sabe? Mas não foi nada disso que Jesus Cristo fez. No deserto, Jesus Cristo, está escrito. Sabe o que ele estava dizendo? Estava dizendo que é meu vai vir na minha mão. Tudo que Deus tem para mim, Deus vai fazer. Sabe, Deus tem uma palavra na minha vida. Eu não preciso me preocupar com circunstância, eu não preciso me preocupar com pessoas, eu não preciso me preocupar com as coisas que eu acho que eu estou sendo injustiçado, porque Deus, Ele vai fazer tudo, está tudo escrito, está escrito. Sabe, o que a palavra fala? Que Jesus Cristo foi na sinagoga, abriu o rolo no Salmo 61, em Isaías 61, e fala assim, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Está escrito, gente. Não precisa desse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude prejudica muito a nossa vida, porque todo mal que nós destilamos volta sobre nós, e prejudica muito a nossa vida, sabe? Então, a gente não deve se utilizar dessas coisas. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, sobre tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E as armas da nossa milícia é oração, é louvor. Ficou irritado, ficou cheio de ira, vai louvar, então louve. Está sofrendo, louve. Está com o coração cheio de amargura, porque, gente, sabe o que acontece? Às vezes, um cisco, a pessoa faz uma enchente, e às vezes a questão dela não é o cisco, a questão dela é que ela está sofrendo muitas pressões, ela está sofrendo pressões de todos os lados, ela está passando um momento que não é bom na vida dela, então daquele cisco ela vai derramar enchente na vida dos outros, sabe? Então vai louvar, se você louvar, sabe, todas aquelas pressões, opressões que você está passando, batalhas que você está passando, que às vezes você está passando um momento de deserto, sabe, tudo aquilo vai ser quebrado pelo poder de Deus, e você não vai precisar derramar sua avalanche na vida da pessoa que não é culpada pelas pressões que você está sofrendo. Então, as armas da nossa milícia é oração, as armas da nossa milícia é louvor, as armas da nossa milícia é profetizar a palavra de Deus com autoridade, no nome e no sangue de Jesus. As armas da nossa milícia é jejum, as armas da nossa milícia é fé. Essas são as armas da nossa milícia. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e depois de ter desvencido tudo, você vai permanecer inabalável, revestido de toda a armadura de Deus. Sabe, Jabez, ele deu um salto para o sucesso, ele tornou alguém digno, respeitável, honrado, não foi brigando com as pessoas, não foi brigando com a mãe dele, falando, mãe, eu não tenho culpa. Eu tenho culpa de ter causado dor para você? Eu tenho culpa de ter prejudicado a sua vida? Por que a senhora precisava me amaldiçoar? Porque a senhora precisava ter feito isso com a minha vida. Deus, Ele me deu a oportunidade de eu pregar no velório do meu pai. E aí eu fui pregar no velório dele, estava toda a família lá, estava meus parentes daqui de Londrina que foram para lá, estava toda a família dele lá, sabe? E meu pai foi uma pessoa totalmente ausente na nossa vida. Não, se a gente tivesse na vida precisado de 10 centavos para viver, nós nunca vimos nem 10 centavos. Então, eu poderia falar muita coisa, sabe? Mas no dia
que nós estávamos naquele velório, eu me levantei, eu falei assim, eu não tenho cobrança absolutamente nenhuma da vida do meu pai. Nenhuma. Eu olho para o meu pai e olhei a vida inteira com olhos de misericórdia, porque eu entendi que o meu pai não deu, porque ele não tinha para dar. Ele era uma pessoa fraca no emocional, fraca na estrutura, e ele não deu, porque ele não tinha absolutamente nada para dar, e eu tive muita misericórdia da vida dele. Então, é uma bobagem, tem gente que fica cobrando das pessoas, as pessoas não dão o que elas não têm para dar, sabe, o que elas não têm para dar, elas não vão dar. Sabe, e você vai ficar cobrando, você me abandonou, você me rejeitou, você, sabe, quando eu precisei, a única vez que a minha mãe chamou ele, só chamou uma vez, meu irmão estava com meningite e ela não podia pagar o hospital. Quando ele veio, ele deu tanto trabalho no hospital, que o médico chamou minha mãe e falou, por que a senhora chamou esse homem? Manda esse homem embora. Quando meu irmão saiu do hospital, que tinha ficado uma conta altíssima, ele tinha 4 anos de idade, quando a minha mãe foi acertar, estava tudo pago. Aí minha mãe foi ver o médico, viu a situação e pagou a conta. Então, sabe, a gente não precisa cobrar. Sabe, eu tenho dó. Porque, infelizmente, a vida, sabe, foi triste para ele. Então, a gente não precisa cobrar. Tem gente que cobra tanto dos outros, tanto. Você fez, você deixou de fazer, você aconteceu. Sabe, a gente tem que olhar. Se a pessoa ela foi até ali, era porque só até ali ela podia, sabe, ser emocionalmente com você, ou se doar para a tua vida. Então, sabe, nós temos que olhar as pessoas com os olhos de misericórdia. Jabez, ele não cobrou. Jabez, ele foi na pessoa certa, em nossa imagem e nossa semelhança. A imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não somos produto de uma fatalidade, nós somos frutos do sonho de Deus. Sabe, estávamos na agenda de Deus desde antes da fundação do mundo. E apesar de toda a conspiração contra a nossa vida e contra o nosso nascimento, Deus pensou em você, Deus olhou para você, Deus fez você mais do que vencedor, e para isso Deus te deu o Espírito Santo dele, para que você possa viver essa vida de vitória que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, porque os teus pensamentos a nosso respeito são maiores, meu Pai. Meu Deus, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai, com a vida de cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, o Senhor sonhou sonhos tão grandes, Pai. Meu Deus, o Senhor fez uma obra em Cristo Jesus pela nossa vida tão gloriosa, meu Deus, que não importa o mal que o mundo, não importa o mal que o adversário intentou contra a nossa vida, meu Pai. Meu Deus, o Senhor fez uma obra grande demais em Cristo Jesus pela nossa vida, Pai. Meu Deus, o Senhor nos ungiu, meu Deus, o Senhor nos encheu com o teu Espírito Santo, o Senhor escreveu uma história linda a nosso favor, Pai. O Senhor também nos cercou de pessoas amorosas, meu Deus. Não são só desventuras, meu Pai, mas o Senhor colocou pessoas amorosas ao nosso lado, pessoas que estenderam a mão, pessoas que são a própria expressão de Deus na nossa vida, Pai.
Meu Deus, o Senhor muda os caminhos, Pai. Meu Deus, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor pesa todos os feitos na balança, meu Deus, e o Senhor age para com a história de cada um de nós, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos ser curados, naquilo que nós precisamos ser amados, meu Deus. O Senhor levanta, Pai, pessoas que sejam expressão do teu amor, da tua graça, da tua bondade, meu Deus. O Senhor também levanta à nossa volta aceitação, meu Pai. Meu Deus, o Senhor também levanta à nossa volta pessoas que estão conosco em toda e qualquer situação, meu Deus. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus de bondade, e não tem nada, Pai, que o mundo tente nos afligir, ou que Satanás tente nos afligir, que possa, Pai, meu Deus, esconder o sol do teu amor, o teu amor que brilha, o teu amor que aquece, o teu amor que conforta, o teu amor que abriga, o teu amor que restaura, o teu amor que cura, o teu amor que liberta. Não tem nada que possa esconder esse amor, Pai. E nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é Deus de libertação na nossa vida. O teu Espírito Santo é um espírito de libertação na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.